Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar trabalhando, né, com um assunto novo chamado Funções da Linguagem. Normalmente é um assunto que cai muito no Enem, né, se a gente for observar as últimas provas do Enem, é um assunto que cai com certa recorrência, né? E quando a gente fala das funções da linguagem, a gente vai estar lembrando das formas de comunicação, né? Já que a linguagem, desde quando ela foi criada, ela foi criada com esse intuito, né, das pessoas se comunicarem, de ter um emissor, um receptor, né, aquele que fala, aquele que recebe a mensagem. Então, quando a gente trabalha com as funções da linguagem, a gente quer atentar para a importância da linguagem. Então, para que serve a linguagem, né? E a linguagem nada mais é as funções do que formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, quando há uma comunicação entre o emissor e o receptor, qual é a intenção do falante? Por que que ele usa determinado tipo de linguagem em determinados tipos de contextos? Então, quando a gente trabalha com as funções da linguagem, a gente vai estar classificando ela em 6 tipos. A gente tem a referencial, a emotiva, a função poética, fática, conativa e a metalinguística. Então, a gente tem 6 tipos de funções da linguagem e a gente vai estar observando cada uma de forma cuidadosa, né? Para que não haja confusões, para que não haja, digamos, as pessoas não podem confundir, já que às vezes elas são muito parecidas. Então, cada forma, cada função da linguagem, como o nome já diz, né? Cada uma tem uma funcionalidade, cada uma ela tem uma importância e desempenha um papel relacionado aos diferentes tipos de comunicação. Então, na comunicação, a gente tem o emissor, que é aquele que fala, a gente tem o receptor, que é aquele que recebe, a gente tem a mensagem, que normalmente é o código, a gente tem, a mensagem, que é o assunto, a gente tem o código, que é como as pessoas se comunicam, o canal, que é através de que as pessoas se comunicam, e o contexto, as situações. Então, assim, elas determinam qual é o objetivo dos atos comunicativos. Então, qual é o objetivo das pessoas, dos indivíduos, dos sujeitos se comunicarem. Embora sempre haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo contexto. Então, a gente pode estar utilizando várias funções da linguagem em diferentes situações. Lembrando, gente, que lá no primeiro ano a gente trabalhou, né, com os tipos de linguagem, que elas podem ser tanto linguagem verbal quanto linguagens não verbal. Então, a gente vai começar com a função referencial ou a função denotativa. Vocês também já escutaram essa palavrinha, esse termo, lá no primeiro ano do ensino médio, né? A função denotativa também é conhecida, depende de livros, de teóricos, né? Como a função informativa. Então, como o próprio nome já diz, a função denotativa ou referencial, ela tem a intenção de quê? De informar algo, de referenciar algo. Então, normalmente, a função referencial, ela é voltada para o contexto da comunicação e, normalmente, esse tipo de função, ela é utilizada em textos escritos em terceira pessoa. Pode ser tanto no singular quanto no plural. E o caráter, normalmente, ele é impessoal. Vamos dar, assim, alguns exemplos para vocês compreenderem. Então, quando vocês estão fazendo uma atividade, vocês utilizam um livro didático, quando vocês estão fazendo uma leitura de algum site jornalístico, assistindo algum jornal, artigos científicos, então, todos eles têm uma linguagem denotativa, ou seja, é o sentido real da palavra. A gente não utiliza metáforas, hipérboles, né, figuras de linguagem.
E, normalmente, nesse tipo de função, os sujeitos, né, eles não são envolvidos de forma subjetiva ou emotiva. Então, quando a gente fala de referencial, é muito direto, né? A intenção da comunicação, ela é direta, né? Então, quando você pega um livro didático, você compreende claramente aquilo que está dizendo de uma forma de uma linguagem mais técnica, né? Uma linguagem mais objetiva. Aí aqui a gente tem um exemplo, para tentar elucidar para vocês, ficar mais clarinho. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4.538 para comprar um dólar. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 94. Então, observa que quando a gente lê esse tipo de notícia, a gente está sendo informado de algo, de algum assunto, de alguma situação. Porque ele está falando a questão da moeda, né, do real, da desvalorização e quando ela foi criada. Então, essa é a função principal do referencial ou denotativo. Informar algo é fazer referência a algo. Normalmente, essa linguagem é muito técnica, né? Não há subjetividade, não há abstrações. Ela é aquilo que a gente está vendo, que a gente está lendo, né? A segunda função, que é justamente o oposto da referencial, que é a função emotiva ou expressiva, ela tem o objetivo de quê? De transmitir emoções, sentimentos, subjetividade por meio da própria opinião. Então, esse tipo de texto, diferente do referencial, ele é escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, possui um caráter mais pessoal. Aí a gente pode estar encontrando aonde, Manuela, esse tipo de função? Em textos poéticos na literatura, nas cartas, nos diários, normalmente nas músicas, né? A música, ela tem uma função emotiva muito grande. Todos eles são marcados pelo uso dos sinais de pontuação, como as reticências, o ponto de exclamação. Aqui a gente tem um e-mail, um exemplo para ficar mais claro para vocês, um e-mail mandado de uma mãe para um filho. Então, a gente vai observar como a função nessa comunicação ela se dá através da emoção e da subjetividade. Meus amores, tenho tanta saudade de vocês, mas não se preocupe, em breve a mamãe chega, vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem uma semana. Isso quer dizer que eu tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar em casa a ópera, combinado? Então, observa aqui que a gente já tem uma relação mais afetiva, né? Uma relação através de um diálogo onde há um sentimentalismo, há uma subjetividade, as emoções elas ficam mais claras do que, por exemplo, na linguagem referencial. Ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a linguagem fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Normalmente, gente, esse tipo de funções, elas são muito utilizadas em diálogos, né? Quando você vai, por exemplo, cumprimentar alguém, você vai fazer uma saudação, né? Um discurso de telefone. Então, por exemplo, aqui tem uma conversa telefônica, onde a pessoa diz, consultório do doutor João, bom dia. Aí a outra pessoa fala, né? Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, os dias tais, tais e tais. Então, observa que essa linguagem fática, ela tem a intenção mais de simplesmente comunicação, né, entre os diálogos. É uma função importante, normalmente a gente utiliza muito no nosso dia a dia, certo? A função poética, normalmente, ela está presente dentro das obras literárias. Elas aparecem com a utilização do sentido mais conotativo da palavra.
O que deveria ser o sentido conotativo? É aquele sentido onde nós não temos o sentido literal das palavras, né? Então, um exemplo, se eu for falar assim, a minha namorada é uma geladeira. Não necessariamente eu estou falando que alguém vai se envolver afetivamente com a geladeira, né? Mas é uma forma de metáfora, metafórica, onde a pessoa está representando que a namorada é fria, gelada, sem graça, né? Então, a função poética, ela tem essa intenção de marcar, né, o sentido conotativo, que são aqueles que estão lá nas figuras de linguagem que vocês estudaram no primeiro ano. A hipérbole, a metáfora, a metonímia. Nessa função, o emissor ele tem uma preocupação com a mensagem, se ela vai ser transmitida por meio das escolhas das palavras, através das suas expressões e, como eu falei há pouco, das figuras de linguagem. Por isso, o principal elemento comunicativo é a mensagem. É como vai ser chegado até o receptor. Nesse tipo de função, normalmente, não pertence somente aos textos literários, como eu disse, músicas, provérbios, ditados populares, anedotas, trocadilhos, aí, histórias, causos, né? Normalmente, quando você escuta a história de uma pessoa mais velha, sua avó, seu pai, normalmente eles utilizam muito dessas figuras de linguagem, né? Apesar de não ter frequentado a escola, aqui nós temos um exemplo. Dizia que a avó era um poço de sabedoria, falava de tudo e sobre tudo, e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Então, observa que essa função ela tem uma intenção de utilizar as palavras conotativas e observa, a avó era um poço de sabedoria. Literalmente, a avó não era um poço, né? Ela não está personificada pelo poço, mas de tanto ela tem muita sabedoria, muita experiência, comparou um poço, né? Profundo, onde normalmente dá muita água, né? Então, foi essa a comparação que foi feita para dar uma ideia da função poética. Função conativa ou apelativa. O nome por si só já diz, né? Que tipo de função é essa? A função conativa ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva. O que é isso? É uma linguagem que convence, no intuito de convencer o leitor, e o grande foco é o receptor, é aquele que vai receber a mensagem. Essa função, normalmente, a gente observa muito nas propagandas, né, nos anúncios, nessa questão do marketing, né, nos discursos políticos, de modo que vai sempre estar o quê? Influenciando o receptor de alguma mensagem que vai ser transmitida. Então, se você observar, por exemplo, a Coca-Cola, né, se você observar algumas propagandas de cerveja, vocês vão ver que tem muito isso, essa questão apelativa, conativa. Esse tipo de texto ele é apresentado em segunda ou terceira pessoa. Os verbos normalmente são no imperativo, né? Eu lembro de uma propaganda de um batom garoto, que era o chocolate da época, né? Década de 80, 90, e tinha uma parte que o pessoal falava assim, na propaganda televisiva, né? Compre batom, seu filho merece um batom. Então, observa como eles eram bem invasivos, né, nessa parte de mostrar a propaganda. Aí tem aqui um exemplo. Vote em mim, entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca. Observe os tipos dos verbos. E a função metalinguística é aquela caracterizada pelo uso da metalinguagem. O que é uma metalinguagem? Vamos tentar esclarecer isso. É a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor ele explica um código utilizando um outro código. Normalmente, a gente utiliza muito na literatura, onde a gente tem, por exemplo, você vai descrever sobre uma linguagem textual. Aí, um documentário cinematográfico que vai falar sobre a linguagem do cinema. É como se fosse assim, aquele filme Cine Hollywood, por exemplo. É um exemplo de metalinguagem, né? É aquele filme de comédia, muita gente utilizou, inclusive, na redação do Enem.
Então, é um filme que já é um filme por si só, ele já está categorizado nesse gênero, e dentro do filme ele vai estar falando sobre a linguagem cinematográfica, a linguagem do cinema. Então, ele vai explicar como faz o cinema dentro de um mesmo filme. Isso é metalinguagem. É como se eu fosse também produzir um poema falando como se faz um poema. Isso é metalinguagem, né? Se eu for fazer uma música, dentro da música eu vou falar como vai ser feita uma música. Então, nessa categoria, os textos metalinguísticos, eles merecem um destaque entre a gramática e os dicionários. Aí a gente tem aqui um exemplo. Escrever é uma forma de expressão gráfica, isso define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Então, eu acho que quando vocês forem lembrar, vocês podem estar associando ao filme Cine Hollywood. Eu acho que é um filme que mostra claramente isso. Vai facilitar um pouco, né, a vida de vocês e vai ficar bem mais claro. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre funções da linguagem. Lembrando que é um assunto que normalmente cai muito no Enem, né? São muitas pegadinhas, eles colocam muitos anúncios publicitários e é importante que vocês consigam diferenciar cada uma das funções da linguagem, certo? Vocês irão estar fazendo uma atividade pelo Forms sobre esse conteúdo para vocês tentarem assimilar e ver se realmente vocês aprenderam o conteúdo, ok? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.